contabilidade já é tempo de férias. Ok, gente, então continuam vendo, né? Os slides, tudo ok? E me ouvindo também? Vitória disse que é com vocês essa decisão. Ela está perguntando ou ela. Não. Sim? Diga que você quiser, mas ela vai falar com você. Quem decide se Beleza. gosta de férias ou não é. Ok, gente. Como estávamos falando ontem, algumas patologias que comprometem o sistema urinário, elas podem ocorrer, né? Elas podem se manifestar com um grau de comprometimento leve, né? Moderado. E aí, se forem negligenciadas, obviamente elas vão evoluir negativamente, né? E ocorrerá o comprometimento dos órgãos que fazem parte do sistema urinário, mais precisamente os rins, né, que são os órgãos principais, os órgãos mestre, certo, do nosso sistema urinário. E aí nós temos o quadro de insuficiência renal aguda, que se não for cuidado, na intenção de reverter, pode evoluir para uma insuficiência renal crônica, né, em que nós temos o comprometimento do funcionamento dos rins, né, ou até mesmo o zeramento, os rins pararem de funcionar, a questão da falência renal, né. E aí, gente, quando nós falamos em um paciente que ele já está em quadro de insuficiência renal crônica, lembrando que a insuficiência renal aguda, a IRA, ela pode evoluir para uma IRC, insuficiência renal crônica, mas jamais uma insuficiência renal crônica, ela reverte, ela retorna para uma insuficiência renal aguda, tá bom? Que é o que nós conversamos ontem. Então, se nós temos um paciente, gente, que está em um quadro de insuficiência renal crônica, ou seja, com um comprometimento considerável, tá certo, do funcionamento dos rins, ou até mesmo zerado, nós precisamos dar uma ajuda, né, aos rins dessa pessoa, ajuda externa, porque nós vimos que os rins, eles desempenham funções que são ditas como vitais, né, ao ser humano, e dentre essas funções vitais, ou seja, que são essenciais à vida, está a questão da filtração de todo o sangue que circula em todo o corpo, com o objetivo de retirar os excretas, né, as toxinas, né, que é literalmente o lixinho que não serve ao nosso organismo, tá certo? E aí, a partir dessa filtragem, dessa retirada de resíduos que não são interessantes para o nosso corpo, tá certo? É gerada a urina, juntamente com a água, né? O excesso de água que é retirado do nosso corpo, né? E sais minerais, que nós vimos ontem. Então, se esses rins, eles estão em falência, né? Ou estão comprometidos, eles não vão conseguir desempenhar essa função, que é a mais básica de todas, né? É extremamente dispensável à vida humana. Então, nós precisaremos fazer o uso de métodos dialíticos, tá certo? Nós precisaremos ajudar o corpo dessa pessoa com métodos de diálise artificiais, né? Ou seja, são técnicas, são métodos que são utilizados para meio que substituir parcialmente ou totalmente a função dos rins em relação ao que? A questão da filtração do sangue, tá certo? Nós vimos ontem, gente, que existem dois tipos básicos, dois tipos fundamentais de métodos dialíticos e métodos de diálise, que é a diálise peritoneal, certo? E a hemodiálise, a HD. Sempre considerando que a escolha pelo método dialítico, gente, vai depender do quadro clínico do paciente, vai depender da avaliação que o médico nefrologista, que acompanha esse paciente portador de doença renal, vai optar por fazer, tá certo? Qual é o grau de comprometimento da atividade renal desse indivíduo? É melhor já iniciar com hemodiálise ou segura iniciando com ADP, com a diálise peritoneal, né? Então, isso é julgamento clínico do profissional médico, tá certo? Mas lembrando que a diálise peritoneal, gente, ela acaba sendo menos agressiva,
menos exaustiva ao corpo, certo? Do que a hemodiálise, tá certo? Ok? E aí nós começamos a falar sobre diálise peritoneal, lembramos lá da anatomia, né, que existe uma membrana que reveste internamente o abdômen, que é chamada de peritônio, né, como vemos na imagem. Esse peritônio, ele é vascularizado. Então, se eu digo que uma determinada estrutura é vascularizada, por tabela eu estou dizendo o quê? Que existem capilares sanguíneos, né? Circula sangue naquela estrutura. Então, no peritônio, nessa membrana, que é localizada na parte interna do abdômen, tá certo? Existe a presença, né, de capilares sanguíneos, então, por dentro desse peritônio, circula sangue, né? Então, acaba que a diálise peritoneal é uma alternativa caso os rins não estejam funcionando, porque simplesmente a partir de uma técnica específica que nós vamos ver hoje, acaba dando certo nós fazermos a filtragem do sangue que irriga esse peritônio, que passa por essa membrana que reveste internamente o abdômen, tá certo? Mas vimos também que para nós termos acesso, para nós conseguirmos ficar mais perto, digamos assim, desse peritônio para fazer a filtragem de todo o sangue que por lá passa, tá bom? Nós precisamos que seja feita uma incisão cirúrgica por um cirurgião geral para a inserção do catéter de Tencoff. Lembram a questão do catéter de Tencoff? Que ele é, como eu posso dizer, inserido na região abdominal, tá certo? De forma que fica bem próximo à membrana peritoneal, né? E hoje nós vamos ver como é que funciona propriamente dita essa diálise peritoneal, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Só retomando um pouquinho do que falamos ontem. Ok. Então, hoje vamos falar mais especificamente, né, sobre como acontece a diálise peritoneal e a HD, que é a hemodiálise. E para isso, ontem eu mandei 2 vídeos para vocês, um que falava sobre diálise peritoneal e outro que falava sobre hemodiálise, tá certo? Porque uma vez o aluno assistindo aquele vídeo antes da aula, já facilita bastante ele entender todo o processo que ocorre nessa técnica de diálise peritoneal, certo? Então, como é que vai ser? Acompanhe comigo aqui na imagem que eu tenho um indivíduo, né? Tenho a região abdominal dele aqui, acompanhe o meu mouse, tá certo? E nessa região abdominal é feita uma incisão cirúrgica no objetivo de quê? De inserir o catéter de Tencoff, certo? Então, imagine que esse abdômen aqui tem um catéter de Tencoff, tá certo? Qual é o objetivo do catéter de Tencoff? Deixar o meio externo, digamos assim, bem mais próximo da membrana peritoneal, tá certo? E aí, o que é que nós vamos precisar para fazer essa diálise peritoneal? Se eu tenho um catéter, que é o catéter de Tencoff, inserido através de um procedimento cirúrgico, tá certo? Eu posso injetar alguma coisa, né, por dentro desse catéter de Tencoff. Ele tá aqui, como se fosse uma sondinha de gastrostomia, mas não vai ser no estômago, né? Vai ser um catéter, vai ser um dispositivo que ele fica bem próximo ao quê? Ao peritônio, à membrana peritoneal. Mas aí imagine que eu tenho um catéter de Tencoff, será que eu posso injetar algum líquido no abdômen desse paciente? Posso, tá certo? Posso e vou fazer, tá certo? No que consiste, gente, a diálise peritoneal? Consiste em um sistema fechado, tá certo? Para evitar a contaminação, por isso que é um sistema fechado. Em que eu vou precisar de uma bolsa
É tipo uma bolsa plástica mesmo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Em hospital, tem o soro fisiológico, tem o soro glicosado, tem o soro rindelactato, que eles ficam geralmente em frasquinhos de plástico. Mas, a depender do fabricante, ao invés de vir no frasco de plástico, vem numa bolsa plástica. É muito raro, mas existe. Ao invés de ser o frasquinho de plástico, vem uma bolsinha, bagzinha, como aqui na imagem. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o sistema fechado da diálise peritoneal ele vai ser formado, né, por uma bolsa que contém uma determinada substância, certo? Que nós chamamos de dialisato. A solução de diálise ela é chamada de dialisato, ou seja, o líquido que vem nessa bag, nessa bolsa de dialisato, né, é chamado de dialisato. Não é um líquido qualquer, tá certo? Não é água, não é soro fisiológico, não é soro glicosado, não é soro lactato. É uma solução que ela é composta por diversos elementos, tá certo? Dentre esses elementos, vou ter como componentes o que? Sais minerais, tem glicose, tá certo? É como se fosse uma vitamina de vários elementos, tá certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa solução de dialisato, esse líquidozinho que está dentro da bolsa de dialisato, que faz parte do sistema fechado da diálise peritoneal, ela é uma solução que é hiperconcentrada. Se eu estou falando em uma solução que é hiperconcentrada, eu estou falando em uma solução que ela tem uma quantidade imensa de sais minerais, de glicose, de vários elementos. Ela tem uma quantidade maior desses elementos do que a própria água, que faz parte dela, tá certo? Então, tem uma bolsa de dialisato, tem uma solução de dialisato, certo? Que anotem aí, é uma solução concentrada, tá certo? Vejam que de dentro da bolsinha desse dialisato sai uma espécie de equipo, sabe o equipo que a gente conecta lá no soro fisiológico, no soro, qualquer soro que seja utilizado para fazer a hidratação do paciente? Então vejam que sai uma espécie de equipo dessa bolsa de dialisato, que ele se junta aqui nesse ponto com um outro equipo que vem de uma outra bolsa que funciona como uma espécie de reservatório de bolsa coletora de uma sonda vesical de demora. Uma pessoa quando é sondada com a sonda vesical de demora, ela tem uma bolsinha, né, para armazenar o xixi, não é isso? Então, da mesma forma, vai funcionar essa bolsa de drenagem, que faz parte do sistema da diálise peritoneal, tá certo? Percebam que de dentro dessa bolsa coletora sai também um equipo e lá em cima se junta, se une com o equipo que sai de onde, gente? Da bolsa de dialisato e formam o quê? Um equipo só. Conseguem visualizar? Sim ou não? Sim. Beleza. No que vai consistir, gente, essa diálise peritoneal? Primeiro a gente começa do começo, tá certo? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar essa diálise peritoneal? Eu simplesmente vou abrir a bolsa de dialisato, essa que está lá em cima, para permitir que o dialisato, que o líquido de diálise peritoneal, ele adentre a cavidade abdominal. Por qual catéter, hein? Quem é que... Tem cofre. Isso, quem vai viabilizar, né, a entrada dessa solução de dialisato no abdômen vai ser o quê? O catéter de Tenkhoff. Ei, professora, mas espera aí. Se os dois equipos, as duas espécies de equipos, elas se juntam, se unem, formam um só equipo,
Se eu abrir para entrar dialisato, vai entrar, mas ao mesmo tempo não vai sair na mesma hora não, para ir lá para a bolsa coletora? Não, porque, gente, eu posso abrir só uma das bolsas e deixar a outra fechada. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu abro a bolsa de dialisato, a minha bolsa reservatória, né, a minha bolsa para guardar os resíduos que vão sair dessa diálise peritoneal. A via que leva, que sai do peritônio e leva essa água que acabou de lavar o peritônio para a bolsa coletora, ela pode ser fechada, tá certo? Então, eu vou abrir apenas o catéter que vai permitir o quê? A infusão, a entrada, o fluxo de dialisato para dentro da cavidade abdominal, tá certo? Até aí, tudo bem? Sim, Tá. Abri o equipo que proporciona a entrada de dialisato, tá certo? Para dentro do peritônio. E aí lembrem-se que essa substância, que esse dialisato, ele é extremamente concentrado, né? Ele é uma substância hiperconcentrada, né? Então, ela tem uma quantidade de solutos muito elevada. Na química do ensino médio, soluto são substâncias sólidas, tipo açúcar de cozinha, e o solvente vai ser o líquido que vai diluir aquele soluto. Então, pensem que essa solução de dialisato, esse dialisato, ele é hiperconcentrado, ou seja, ele tem uma grande quantidade de o quê? Solutos. E uma quantidade considerável, mas bem menor, de solvente, né? Que pode ser soro fisiológico, soro glicosado, soro lactato, água bidestilada, que é a ABD, tá certo? Então, qual é a ideia da entrada desse dialisato na cavidade abdominal? Simplesmente, gente, banhar, dar um banho no peritônio, popularmente falando. Quando eu abro o equipo para que essa solução de dialisato ela entre no abdômen, esse líquido, esse dialisato, ele vai adentrar o abdômen para quê, professora? Para dar um banho no peritônio. Lembram que o peritônio ele é vascularizado, tem capilares, ou seja, circula sangue por lá? Sim, né? Eu pergunto, vocês não respondem, eu respondo. Nesse sangue, será que pode ter toxinas excretas, lixinho que não precisa para o corpo? Sim ou não? sim. Tem. Tá. Aí o sangue que passa por dentro desse peritônio está sujo, tem excretas, tem toxinas, tá certo? E aí, a partir do momento que eu coloco um dialisato, uma solução, que ela é hiperconcentrada, tá certo? Ela tem muito o quê? Muito soluto, né? Será que essa solução hiperconcentrada, ela vai acabar puxando para ela uma parte da água que tem no sangue que circula pelo peritônio? Será? Na intenção de tentar diluir mais esses solutos, esses sais minerais, essa glicose, etc. Será? Quando você quando você almoça um peixe muito salgado no almoço, a ideia é que você faça o quê? Passe o dia tomando muita água. Seu corpo pede muito mais água. Na intenção de quê? De tentar diluir aquela quantidade enorme, aquela hiperconcentração de sal que está existindo no seu corpo, tá certo? Então, lá na biologia, gente, do ensino médio,
é mostrado que soluções, que líquidos que têm uma hiperconcentração de solutos, quando eles entram em contato com outra substância que não é tão concentrada em solutos como ele, a tendência é que o solvente, a água do outro líquido, beleza, está sendo importante lá no outro líquido para dissolver aqueles solutos, mas quando eu coloco em contato com uma substância que ela é muito mais concentrada, a ideia é que a água da outra solução ela atravesse, ela passe a fazer parte da solução que ela é mais o que? Concentrada. Uma tentativa de equilíbrio, tudo no corpo da gente, é o equilíbrio. A busca pelo equilíbrio, a busca pela homeostase, o equilíbrio fisiológico. Então, se essa solução de dialisato hiperconcentrada está banhando o peritônio, a primeira reação que ela vai causar é tentar o quê? Puxar para essa solução de dialisato, água. E aí, junto com essa água, a gente vem quem? Os excretas que estão percorrendo, né? Que estão no sangue, que vasculariza, que o que irriga o peritônio. Então, esse método acaba fazendo, teoricamente, a mesma coisa que os rins fariam: filtrar o sangue, retirar as impurezas do sangue. Sendo que nesse caso vai ser usado o quê? O peritônio, que é uma membrana que é vascularizada. Então, circula sangue por dentro desse peritônio, tá certo? Como é que eu vou fazer essa filtragem? Colocando, banhando com uma solução mais concentrada, que é a solução de dialisato. E isso vai fazer o que, gente? Vai fazer com que água que faz parte do sangue que circula lá no peritônio seja puxado para esse líquido, para o interior desse líquido. E junto com essa água vem o que? Os excretas, as toxinas. Então, esse sangue ele vai ficar filtrado, ele vai ficar limpo, tá? Para que isso aconteça, gente, eu tenho que permitir que essa solução de dialisato, que ela permaneça pelo menos por um tempo, 20, 30 minutos, dentro da cavidade abdominal, banhando o peritônio, tá certo? E aí, professora, como é que eu vou saber qual é o tempo que esse dialisato vai permanecer dentro do abdômen do paciente? Isso não é com a gente. Isso quem decide é o nefrologista, certo? Ele faz lá na prescrição, tá bom? Ele coloca lá na prescrição desse paciente quantos banhos ele quer que seja dado de dialisato, ou seja, quantas vezes ele quer que seja infundido, que seja posto para dentro esse dialisato, quantos ml a cada banho, tá certo? E quanto tempo esse dialisato deve permanecer dentro da cavidade abdominal, que é o que nós chamamos de tempo de permanência, tá certo? A infusão do líquido nós chamamos de banho. A quantidade de tempo que esse líquido permanece no abdômen, banhando, lavando, né, filtrando o sangue desse peritônio, nós chamamos de permanência, tá? Então, o médico ele vai dizer quantos banhos de dialisato ele quer e qual o tempo de permanência do banho retido na cavidade abdominal que ele vai querer. Percebam, gente, que depois de um tempo, esse dialisato, dando banho no peritônio, ele acaba mudando de cor, tá? Antes, um dialisato que era límpido, transparente, é uma espécie de soro mesmo, ele acaba assumindo uma coloração diferente, né? Por quê? Porque ele está dando banho no peritônio, está filtrando o sangue que passa pelo peritônio.
Então, antes uma solução que era cristalina, limpa, agora vai passar a ter o que? A presença de excretas de toxinas. Professor, aí quer dizer que então esse líquido que entrou, ele vai se transformar tipo num xixi, no final do processo? É. Não venha a ser xixi, porque não é gerado lá nos rins, né? Mas é como se fosse uma espécie de xixi artificial, tá bom? Foi dar banho, sei lá, digamos que com 200 ml de dialisato. Essa bolsa, ela às vezes é de 1 litro, 2 litros, né? Então a gente também tem que controlar essa quantidade de ml que entra. Foi feito um banho de 200 ml com permanência do dialisato na cavidade abdominal por 40 minutos, tá? Eu conto lá no relógio, né? Eu marco o horário. Uma vez o líquido tendo entrado, eu fecho tudo. Nem vai entrar mais, nem vai sair nada. Passou 40 minutos, então eu vou abrir a via apenas de quê? A via do catéter que possibilita a saída do dialisato já contaminado, né, do xixi artificial. Só vou permitir a saída desse dialisato passando pelo equipo que leva o quê? Lá para a bolsa de drenagem. Drainage bag, no inglês aqui na figura. E funciona como aquela bolsinha coletora de xixi das pessoas com sonda vesical e demora. Tá certo? E aí, gente, eu pergunto a vocês. Se eu infundir 200 ml de dialisato, o tempo de permanência desse banho retido no abdômen foi de 40 minutos, certo? Quando eu abro para drenar o xixi artificial que foi gerado, o natural é que eu espere que saia uma quantidade maior ou menor de líquido aqui, hein? Maior, não? Por que maior, Rosália? Porque vem a soma das excretas, dos, da sujeira, né? Da sujeirinha, né? Gente, quanto mais eu bebo água durante o dia, mais xixi eu faço, né? Será que a quantidade de água que eu bebo vai ser a mesma quantidade de xixi que eu faço? Não. Eu vou fazer um pouco a mais, né? Tá certo? Sim. Então, gente, é extremamente importante que nós tenhamos o controle da quantidade que entra de dialisato e da quantidade que sai, da quantidade do líquido que é drenado. E são vocês, técnicos em enfermagem, que ficam responsáveis por esses registros. Quanto entrou? Permaneceu por quanto tempo? Quanto saiu? A cada banho, vocês vão anotar. A cada banho, a cada banho, a cada banho. Porque no final de cada plantão, vocês precisam saber se esse paciente está com um débito urinário positivo ou um débito urinário negativo. O que é que isso quer dizer, gente? Um débito urinário positivo é aquele que a gente infundiu mais líquido para dentro do corpo do paciente, sendo que ele eliminou muito menos do que a quantidade que entrou. Então, eu tenho um saldo, um resultado que positivíssimo. Saldo negativo, um débito urinário negativo, vai ser, sei lá, eu infundo 200 ml de dialisato e a drenagem desse banho me gera um líquido, né? Um líquido drenado de 600 ml. Eu vou 200 menos 600. Qual é o resultado? Menos 400. Então, isso diz o quê? Que a pessoa está botando para fora muito mais do que o que entrou. Então, existe um desequilíbrio. Tem alguma coisa errada.
Porque o natural, gente, o normal é que a gente elimine, que a gente tenha um saldo positivo, não tão positivo e nem tão negativo. A questão do equilíbrio, certo? E aí, quando nós temos um paciente em diálise peritoneal, existem umas tabelas, eu vou ver se eu acho no meu celular antigo, na época que eu era da UTI. Existem umas tabelas, umas planilhas, que vocês, técnicos, são responsáveis por preencher, tá? Registrando o que entrou, o que saiu e ao final do plantão de vocês, fazer o total desse balanço. Por quê? Porque a qualquer momento o médico nefrologista desse paciente, ele pode chegar lá na UTI, por exemplo, e pedir para ver o controle do balanço urinário do paciente, para ele avaliar como é que esse paciente está reagindo à diálise peritoneal. Está sendo positivo? Está sendo negativo? Está dando resposta? Não está dando resposta? Será que vai precisar iniciar uma hemodiálise? Então, gente, a gente falando assim de fora, parece algo muito simples, mas tira um fim você passar o plantão todinho registrando o que entra e o que sai. Se você trabalhar numa UTI, tá ótimo, porque você vai ter no máximo 2 pacientes sob sua responsabilidade. Aí imagina que todos os pacientes da sua UTI, da UTI que você trabalha, são todos pacientes gravíssimos. E ainda tem um com diálise peritoneal. Meu amigo, você não vive num plantão desse, é pra lá e pra cá, entre um paciente e outro. E tem que estar sempre atento quando for fazer um banho, quando o enfermeiro, porque essa questão do controle de infusão, de saída, abre sistema, fecha sistema, tudo é feito pelo enfermeiro. Mas vocês são responsáveis pelo cálculo. E aí, gente, se vocês errarem em um cálculozinho, que quer que seja, já pode fazer uma diferença total no tratamento desse paciente. Tá certo? Beleza? Até aí, tudo bem, gente? Entenderam por que a diálise peritoneal substitui a filtração renal, por exemplo? Aquele vídeo que eu mandei para vocês ontem, ele é perfeito, ele explica bem direitinho quando entra, o que faz o diálise, quando sai, sabe? Fica bem mais fácil de ver. Mas conseguiram entender essa parte? Sim. Beleza, só a Rosália tá me dizendo, viu? Aí eu tô. Está tudo calado, ó, gente. Vamos ficando mais vivos, viu? Até a matemática faz falta para quem não estudou. Viu, minha filha? O povo tá mais cansado que eu hoje também, viu, Rosália? Que eu tô só o lixo aqui. Mas vamos seguir. Gente, só para relembrá-los, né? Que um paciente que ele é submetido a uma diálise peritoneal, existem etapas que compõem essa diálise peritoneal, tá certo? Cuidado, tá bom? Pelo amor de Deus, cuidado. Existe um passo a passo que nós precisamos seguir para que essa diálise peritoneal ela ocorra de forma adequada, para que ela ocorra de forma certinha, tá certo? E aí é o que nós chamamos de fases do ciclo de diálise peritoneal. Quais são as etapas? Quais são os passos de uma diálise peritoneal? A primeira de todas, gente, é a infusão. Por quê? Porque eu vou precisar colocar dialisado para dentro de quê? Do abdômen do paciente, né? Então, eu vou precisar infundir, eu vou precisar injetar esse líquido para onde? Para dentro da cavidade abdominal, para que ocorra um banho, para que ele dê um banho em quê? No peritônio. Então, a infusão, que significa colocar algum líquido para dentro de alguma coisa, também é chamado de banho, tá? A infusão, gente, também é chamada de banho, tá certo? Beleza? Então, infusão é a mesma coisa que banho.
Quando eu coloco dialisado para dentro da cavidade peritoneal do paciente, eu quero que seja feito o quê? Um banho, certo? Segunda etapa, depois que entrou o dialisado. Ele não vai ficar um tempo lá dentro do peritônio, né? A depender da conduta, do modo que o nefrologista escolha, né? Então, a quantidade de tempo que esse dialisato permanece no peritônio, banhando o peritônio, nós chamamos de permanência. Como eu falei para vocês, a quantidade que esse líquido a quantidade de tempo que ele vai ficar dentro do peritônio, banhando o peritônio, né, dentro da cavidade abdominal, fazendo esse banho no peritônio, isso vai ser algo que é decidido pelo nefrologista, tá bom? E aí ele vai colocar lá na prescrição médica que ele quer, sei lá, em 8 horas ele quer 6 banhos, cada banho de 200 ml de dialisato, com um tempo de permanência de cada banho de 40 minutos. Então eu sei que o quê? Que esse dialisato ele vai ficar na cavidade abdominal, dando banho no peritônio por 40 minutos, certo? Esse tempo, esse intervalo de tempo, tá bom? Que esse dialisato passa dentro do abdômen banhando, esse peritônio nós chamamos de permanência, tá certo? E a terceira e última etapa, a fase do ciclo de diálise peritoneal, é o que, gente? A drenagem. Aquele momento que eu abro o sistema fechado, de modo que eu permita que apenas saia, tá certo? O xixi artificial, digamos assim, apenas ele saia. Aí qual é a ideia? O ideal, né? O que é mais provável é que esse xixi artificial ele desça com a força da gravidade para a bolsa de drenagem ou ele suba de volta. Gente, pelo amor de Deus, viu? Eu vou abrir o sistema de forma que essa urina, que esse xixi artificial, ele seja drenado para uma bolsinha coletora. Não vai subir de volta, não, pelo amor de Deus, até mesmo porque vai contra a gravidade, né? Tem umas coisas em enfermagem que são muito simples, tá certo? Então, a terceira e última fase, a terceira e última etapa do ciclo de diálise peritoneal vai ser o que? A drenagem. A permissão que eu vou dar para esse líquido sujinho, esse xixizinho artificial, é a permissão que eu vou dar para que ele saia do abdômen e vá para a bolsa o quê? Coletora. Tá certo? Professora, sempre, esse dialisado vai ter que permanecer um tempo dentro do abdômen? Gente, às vezes não. Às vezes a prescrição do nefrologista, ele quer que seja dado banho contínuo, ou seja, dialisado entrando e saindo direto. Aí diga aí, um plantão com esse moído? Um paciente com banho contínuo de diálise peritoneal? Meu amigo, a pessoa não faz mais nada. O enfermeiro não existe num plantão desse, né? Porque lembrem-se que é um sistema fechado, tudo precisa ser feito de forma estéril, certo? Tem que desinfetar a bolsa de dialisato, tem que usar a luva de procedimento, não pode contaminar nada, ou seja, o plantão todinho é nesse moído de banho contínuo de dialisato. Então, nem sempre, gente, cuidado. Esse dialisato, essa solução de diálise, ela vai precisar permanecer por um tempo no abdômen. Alguns nefrologistas, por exemplo, a depender do quadro clínico do paciente, eles julgam que precisa ser dado banho contínuo, direto, para limpar mais rápido, para retirar mais rápido todo e qualquer resíduo. Então, cuidado, tá certo? As fases do ciclo de diálise peritoneal são 3, não tem como confundir, é só, se você entender o procedimento, não tem como você confundir. A infusão ou banho, a permanência do diálisato
certo? Dentro da cavidade abdominal, banhando, né, esse peritônio, né? E a drenagem, que é a saída desse xixi artificial, tá certo? Então, cuidado, viu? Com isso aí, que é algo bem simples, tá certo? Mas que pega muita gente, tá certo? Aí, tudo bem, gente? Beleza? Acho que Beleza. sim. Agora vamos falar um pouquinho da hemodiálise, tá certo? Que é HD. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar em hemodiálise, tá certo? Que vai ser aquele processo dialítico que ele é um pouco mais agressivo, tá certo? Que ele deixa o paciente mais debilitado. É aquele paciente que está com uma insuficiência renal crônica bem mais considerável, né? Bem maior, tá certo? E aí não vai rolar com ele a questão da diálise peritoneal, porque a gente viu que é um processo, é um procedimento mais simples, né? Porque se a gente comparar um método dialítico, que eu vou fazer o uso de substâncias mais concentradas para filtrar o sangue, certo? Do que um método dialítico, como a hemodiálise, que vai ser o quê? Retirar literalmente todo o corpo, o sangue do corpo da pessoa para ser filtrado pela máquina de hemodiálise, tá certo? Então é algo bem mais crítico, é algo bem mais agressivo, que acaba deixando esse paciente mais vulnerável, tá certo? Então, a hemodiálise é uma modalidade, né, de diálise, né, é uma técnica que é utilizada com a finalidade de substituir parcialmente, né, a função dos rins, porque nós vimos ontem que é a substituição total dos rins, quando eu preciso de uma substituição das funções de forma total dos rins, eu vou precisar do quê? De um transplante, não é verdade? Mas no caso de uma pessoa estar com a insuficiência renal crônica considerável, mas os rins ainda não pararam, vai para um HD, vai para uma hemodiálise. O que é que consiste, gente, a hemodiálise? Conectar um paciente, um indivíduo a uma máquina, e essa máquina ela vai sugar todo o sangue, não de uma vez só, né, gente? De pouquinho em pouquinho, o sangue dessa pessoa, de forma que esse seja filtrado pela máquina. Ou seja, a máquina de hemodiálise, a máquina hemodialítica, ela é responsável por fazer a filtragem de todo o sangue do corpo do paciente, tá certo? Professora, como assim só tira uma parte desse sangue, não tira de uma vez? Vou dizer para vocês. Todo e qualquer paciente, antes de ele ser submetido a métodos de hemodiálise, tá certo? Eles precisam passar por um procedimento cirúrgico, tá certo? Para a criação de uma fístula arteriovenosa, ou que o F de fístula, artério de artéria, venosa de veia. O que é uma fístula do tipo Favre? Vejam aqui pela anatomia desse antebraço, tá certo? Sempre na biologia, gente, vasos que são representados pela cor azul, eles informam que dentro desse capilar, dentro desse vaso, circula o quê? Dentro dessas veias circula sangue venoso, ou seja, sangue rico em gás carbônico, tá bom? Então, as estruturas em azul, elas dizem respeito a veias, e nós sabemos que dentro das veias só circula sangue do tipo venoso, tá certo? É venoso, tá? Não é venenoso não, tá? Sangue venoso. E o que é um sangue venoso? É um sangue que ele é rico em dióxido
de carbono, o famoso CO2. É aquele sangue que não é oxigenado, certo? Então, nós sabemos que essa estruturazinha em azul é o quê? Uma veia. Se é uma veia, passa sangue venoso, um sangue rico em quê? Em CO2, tá certo? Já as estruturas que elas são vermelhas, elas dizem respeito ao quê? A artérias, tá certo? No interior de artérias circula sangue do tipo que arterial. E o que é o sangue arterial? É o sangue rico em oxigênio, certo? E aí, gente, o que é que vai ser uma fístula arteriovenosa? Vai ser colocar uma veia e uma artéria juntinhas, uma do lado da outra. A professora vai virar uma estrutura só? Não, ela vai ficar coladinhas uma do lado da outra, mas não vai virar uma estrutura só. É como se literalmente eu fizesse uma costura. O que é costurar? Pegar um pedacinho de pano junto com outro e passar uma linha para unir esse pano. É tipo o que vai acontecer para o estabelecimento da fístula arteriovenosa, tá certo? Então, a FAV, gente, a fístula do tipo FAV, ela consiste em um procedimento cirúrgico no qual é feita a aproximação de uma veia com uma artéria, certo? Não necessariamente vai ser no braço, no antebraço, pode ser em qualquer região do corpo. Essa decisão ela vai ser tomada pelo médico cirurgião que vai fazer a FAV em centro cirúrgico, tá certo? E professora, por que é preciso que essa pessoa que faz hemodiálise ela tenha essa FAV? Eu não sei se alguém dessa turma conhece alguém que faz hemodiálise. Na minha turma da noite, tinha um aluno que ele tinha um amigo que ele fazia HD. Aí ele disse, é mesmo, professora, esse meu amigo, ele tem tipo uns catombinhos nos braços, que fica bem elevado mesmo, sabe? A fave, a gente não consegue ver por dentro, né? Mas a gente vê que tem um relevo naquela região. Por quê? Porque ocorreu o emparelhamento de uma veia com a artéria. Pode falar. Tinha um marido de uma colega da gente, que era do curso, que ela desistiu agora nessa disciplina. É a Ana Paula. O esposo dela passa por esse procedimento. Ah, é mesmo, Ana Paula. Eu lembro que ela disse que o esposo dela fazia hemodiálise, não era? Semanalmente, por isso que às vezes ela saía mais cedo da aula, não era? Foi, ela até falou assim para mim que desistiu, né? Devido a isso, né? Porque tinha que se dedicar muito a ele e o tempo era pouco. Entendi. Silvia, Rosália, só um minutinho. Rosália, pede para Ana Paula falar no privado comigo, no WhatsApp, Tá tá certo, Silvia, certo? vou pedir. Tá. Quem foi que falou, Silvia? Aí. eu, Pauliana. Oi, Silvia, Pauliana. licença, não é porque tem uma colega nossa, Stephanie, Carol, que ela não tá conseguindo entrar, porque a internet dela parou, travou. Ela tá tentando entrar e não consegue mais. É por causa do horário, tá, Pauliana? Aquilo que a gente conversou, tá certo? É, gente, Entendi. Tá ok, tá ok. toda e qualquer pessoa que faz hemodiálise, ela tem a fístula arteriovenosa. Que os braços, geralmente é feito nos braços, no antebraço. Literalmente uns catombinhos, sabe? E que se a gente colocar o dedo indicador e o médio nesses catombinhos, a gente consegue sentir uma força muito grande, a gente consegue sentir o sangue passando por ali, literalmente. Eu citei dele, Silvia. Uma vez ele pediu, sabe, para mim colocar no antebraço dele. Não Que tem ele como tinha. não sentir, né, Rosália? Porque é muito Menino, forte. chega, fica assim, a pulsando assim, sabe um negócio que pega lá o pão? Isso. E não é Tanta uns força. catombinhos, né, que fica nos braços, É, um nozinho, né, uma bolinha que fica. É justamente devido muito, ao que? muito. Ao emparelhamento da veia com a artéria.
Professora, elas ficam em uma só, dois em um, não, fica só juntinho uma da outra, tá certo? Por quê, gente? Porque a pessoa quando vai fazer hemodiálise, é necessário que seja feita uma punção nessa fase, nessa fístula arteriovenosa, tá certo? Lembram que eu falei para vocês que o sangue da pessoa vai sendo retirado do corpo de pouquinho em pouquinho, vai passando pela máquina para ser filtrado. Depois de ser filtrado, esse sangue ele é devolvido para quê? Para o corpo, né? Vejam aqui, ó, nessa imagem, que existem duas espéciezinhas de equipo, duas espéciezinhas de extensor, em que em cada uma tem uma seta que vem do corpo do paciente para a máquina e a outra que vem da máquina para o corpo do paciente. O que é que isso significa? Que essa primeira setinha aqui, gente, que sai do paciente e vai para a máquina, eu quero dizer o quê? Que a máquina, ela tá puxando sangue lá da veia, essa partezinha azul, ó, que faz parte da fístula arteriovenosa, tá certo? O sangue venoso, ele é rico em dióxido de carbono, que não nos interessa, né? Em excretas. Então, é o sangue sujo, digamos assim, né? Então, ele vai ser puxado pela máquina para ser o quê? Filtrado. Depois de ser filtrado, de retirar todos os excretas, enfim, ele vai ser devolvido para o corpo por intermédio do outro extensor, do outro equipo. E vai fazer a entrada onde? Na artéria. A artéria vai receber sangue limpo e vai distribuir para onde? Para todo o corpo. Tá certo? Então, quer dizer que essa fístula é a junção da artéria e da veia, uma do só lado a da junção outra. das duas, para que na hemodiálise seja onde é usada, né? Onde está a junção. Isso. Para eu não estar fazendo uma punção, uma veia, uma punção em uma outra artéria, procurando, é difícil. Acesso venoso em pacientes que são nefropatas, ou seja, portadores de doenças do sistema urinário, né? São muito difíceis de acesso. Então, a gente precisa de uma fístula para que esse acesso ele se torne mais fácil, mais visível, mais viável. Tá certo? Beleza? Então, sempre antes de um paciente ser submetido à hemodiálise, ele precisa passar primeiro por um procedimento cirúrgico para a geração, para a formação de quê? De uma fístula arteriovenosa. Tá certo? Ok, gente? E aí a hemodiálise vai consistir nisso, na máquina puxando o sangue cheio de excretas para filtrar, vai passar por um processo de filtragem, vai devolver o sangue, o que? Limpo, sem excretas para essa pessoa. Puxa mais uma parte de sangue e fica nesse moído, gente. Tá certo? Professora, dura quanto tempo? Não tenho como dizer para vocês quanto tempo exatamente vai durar. Porque existem várias modalidades de hemodiálise. Existem vários tipos de hemodiálise. E como é que a gente vai saber, hein, professora? Com a prescrição de quem? Do nefrologista. Tá certo? Beleza? Então, gente, tem sessões de hemodiálise que duram 2 horas. Tem sessões de hemodiálise que duram 4 horas. Tem sessões de hemodiálise que duram mais de 8 horas. Vai depender do quadro clínico do paciente. Professora, quantas sessões de hemodiálise são feitas pela semana em um paciente nefropata? Também vai depender do nível de insuficiência renal crônica dele. Ou seja, esse paciente é um paciente que ele tem que estar sempre sendo acompanhado pelo nefrologista. O nefrologista vai ficar ali em cima, controlando direto tudo que está acontecendo com o paciente, pedindo exames para esse paciente constantemente, né?
ele vai ter que fazer um rastreio antes do início da HD, da hemodiálise, para saber, por exemplo, qual tipo de hemodiálise ele vai prescrever para esse paciente, quanto tempo, qual é a duração em cada sessão de hemodiálise, né? Existem pessoas, gente, que no início da insuficiência renal crônica, elas precisam fazer hemodiálise só uma vez durante a semana. Já tem pessoas que são 2 vezes durante a semana, já tem pessoas que são 3 vezes durante a semana, já tem pessoas que são dia sim, dia não, tá certo? Então, tudo isso vai depender de que, gente? Do quadro clínico dessa pessoa, desse paciente, tá certo? Beleza? Mas como é colocado aqui no slide, tudo vai depender de quê? Da avaliação do nefrologista. Quem é o nefrologista? É aquele médico cuja especialidade, ele se especializou em quê? Em trabalhar para tratar de doenças que comprometem o quê? O sistema urinário, mais especificamente os rins, tá certo? Por favor, quando for se referir a um paciente que tem doença renal, não diga que ele é um paciente renal, não. Todos nós somos renais. Todos nós temos rins. Da mesma forma que o povo diz. Eu sou cardíaca. Você é cardíaca. Você tem coração. Tá certo? É diferente de dizer que uma pessoa é cardiopata, ou seja, ela é portadora de uma doença que compromete o coração, tá bom? Como da mesma forma é diferente de dizer que uma pessoa é nefropata, ou seja, tem uma patologia que compromete os rins, ou qualquer outro órgão, ou via urinária, que faz parte do sistema urinário. Então, às vezes, eu vejo até médicos falando, é um paciente renal, aí dá vontade de dizer, claro, né? Ele tem rim, então ele é renal. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não passem por esse vexame triste, não. Nefropata. Tá certo? Portador de patologias que comprometem o que? Os rins. Tá certo? Okay? Gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês e que eu quero que vocês fiquem bem ligados em relação a isso, está associado ao fato de que muitas pessoas acham que a hemodiálise, uma sessão de HD é algo muito simples, mas não é. Imagine você ter todo o seu corpo, todo o seu sangue retirado do seu corpo para passar por dentro de uma máquina. É muito pesado, né? Será que essa pessoa pode apresentar alguma reação adversa durante esse momento? Claro que sim, certo? O ideal é que ele não sinta, como é posto aqui no slide, na maioria das sessões de hemodiálise, o paciente não sente nada. É óbvio que ele vai ficar exausto, que ele vai ficar cansado. É você ficar lá numa poltrona, às vezes 4, 5, 8 horas, sem fazer nada. Mesmo que você não esteja fazendo nada, você fica fadigado, né? É tipo a pessoa fazer uma viagem super longa de carro, você não está fazendo nada, só está dentro do carro. Mas não tem um ditado que dizem no interior que a pessoa fica enfadada, né? Então, da mesma forma, acontece com o paciente que é submetido à hemodiálise, tá certo? Mas também, gente, algumas intercorrências podem acontecer durante uma sessão de hemodiálise. Com certeza pode. Cada corpo é diferente, né? Eu digo isso a vocês porque eu já presenciei quando eu era estagiária extracurricular no Hospital da Unimed. Ou seja, era um estágio que não era pela faculdade, eu fiz uma seleção e deu certo. Aí eu estagiava nas duas UTIs da Unimed, na de clínica médica e na UTI cardiológica. Sempre na UTI de clínica médica tinha que ter um leito vazio, todo preparadinho. Caso precisasse algum paciente descer de alguma enfermaria ou de algum apartamento para fazer hemodiálise. Ou seja, a sessão de hemodiálise e a sessão de HD, ela acontecia dentro da UTI. Por quê? Porque
UTI, a unidade de terapia intensiva, teoricamente é aquele ambiente em que o paciente ele vai estar sendo observado, ele vai estar sendo cuidado 24 horas por dia, tá bom? Aí, às vezes, desciam alguns pacientes do andar para fazer HD lá na UTI, né? Aí vem uma enfermeira da clínica de hemodiálise, trazendo a máquina de hemodiálise, ela é que fica responsável por estar ali ao lado do paciente durante toda a sessão de HD. Um dia de estágio meu, desceu um senhor para fazer uma sessão de HD. Tava tudo bem. Ele entrou lá consciente, orientado. Veio numa cadeirinha de roda, né? Porque não ia vir andando, estava um pouquinho debilitado. Conversando de boas e tal. A enfermeira montou a máquina, né, lá. Que também não é fácil mexer naquela máquina de HD. Funcionou a fístula arteriovenosa dele, né? E foi iniciado o processo de hemodiálise. Geralmente o paciente, quando está numa sessão de hemodiálise, ele é todo monitorizado, né? Ou seja, coloca-se aqueles eletrodos cardíacos, associa-se ao monitor cardíaco para que a gente veja, né? Como está a frequência cardíaca desse paciente, como é que está o traçado eletrocardiográfico, como que está a pressão, né? Porque a gente bota uma PNI, uma medida de aferição de pressão não invasiva, né? PNI, que é associada ao monitor cardíaco. Bota oxigênio de oxigênio, PIA, oxímetro de pulso, para ver a saturação parcial desse paciente. Por quê? Porque a qualquer momento pode estar tudo bem e acontecer alguma coisa, né? Aí, gente, do nada, esse senhor começou a rebaixar. Começou a fazer hipotensão, ou seja, queda de pressão. Correu-se um soro fisiológico, 500 ml, nele, aberto, né, na tentativa de aumentar a volemia, aumentar a quantidade de líquido circulante no corpo e, consequentemente, aumentar a pressão arterial. Não rolou. Ele começou a vomitar, começou a se sentir mal, nauseado, vomitou. Aí já acendeu o sinal de alerta tanto para a enfermeira, nefrologista, né, que estava acompanhando ele, quanto para nós da UTI, né. Eu trabalhava mais com a parte de gestão nas UTIs e eu lá com meus papéis no balcão, né, na mesa, bem de frente pro leito e só acompanhando. E pensando, isso daí vai dar ruim. E lembrando, né, que na faculdade, quando eu paguei paciente grave, UTI, cuidado de UTI, foi dito que, da mesma forma que numa sessão de hemodiálise pode não acontecer nada, pode acontecer alguma coisa. Eu disse, vixe, eu acho que vai acontecer. Resultado, gente, resumo da obra. O senhor fez uma parada cardiorrespiratória. Foi entubado pelo médico da UTI, pelo intensivista da UTI. Foi colocado na ventilação mecânica invasiva, respirando por aparelho. Ainda assim, não deu vencimento. Ele continuou só rebaixando, só rebaixando, só rebaixando. Parou de novo. Não. Obrigada. E aí, de repente, parou pela terceira vez. Obrigada. Foi feita as manobras de RCP, sendo que esse paciente não voltou. Ele foi a óbito. Em decorrência de quê? De uma complicação que ocorreu durante a sessão de hemodiálise. Minha gente, e eu acompanhando tudo, né? E eu já pensando, porque eu penso logo na família. Quando acontece óbito, eu fico logo pensando na família, imaginando como é que a família vai receber essa notícia.
Aí eu já fico Então, transtornada. Silvia, é um procedimento, né? Que a pessoa pode sair bem de casa para fazer a hemodiálise, mas Sim, pode pode acontecer qualquer não coisa, Rosália. retornar, né? Perfeito. Olha, eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de beber água, não, sabe? Sendo que só em pensar na possibilidade de desenvolver uma doença renal, homem, eu tomo litros, bicas e mais bicas. Deus me livre de ser uma nefropata. Deus me livre de precisar de hemodiálise. Primeiro, porque a pessoa não tem qualidade de vida. Você é literalmente refém de uma máquina, da máquina de hemodiálise, tá certo? Você tem aquela obrigação de semanalmente ter que estar fazendo as sessões de hemodiálise. É cansativo. Não pensem que é feito só uma fístula arteriovenosa num paciente, porque assim, a fístula pode simplesmente parar de funcionar, vai ter que fazer outra. Então, assim, é um transtorno na vida de um nefropata que faz HD, sem sombra de dúvidas. Tá certo? Fora que é um procedimento muito complexo. Eu vi o senhorzinho entrando lá, tranquilo, gente, de boa, conversando, brincando. Aí você imagina para a família receber a notícia. Ele, teoricamente, estava internado no apartamento, estava com a filha lá. A filha levou ele para a UTI juntamente com o técnico em enfermagem do andar, se despediu dele e de repente foi chamada na UTI para receber a notícia de que o quê? Que o pai tinha ido a óbito por causa de uma sessão de hemodiálise. Eu fiquei perturbada pensando nessa notícia. Aí pensando, ainda bem que eu não vou, né? Aí a médica que estava na UTI no dia disse, bora comigo, Silvinha. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí, vocês imaginem, pra gente dar a notícia que o pai da mulher tinha ido a óbito, tinha feito uma parada durante uma sessão de hemodiálise e não tinha retornado. Ela, mas gente, papai entrou aqui normal, brincando. Foi. Sendo que ele não voltou mais. Diga aí. Péssimo, né, minha gente? Então, o que é mais comum é que não ocorram intercorrências durante a sessão de hemodiálise. Mas zera a possibilidade de ocorrer? Não. Existe a possibilidade. E dentre essas reações tem o que? A queda de pressão arterial, a hipotensão, a náusea, né? As náuseas, o paciente ficar enjoado, vir a vomitar. Nesse vômito, a depender de como ele esteja posicionado no leito, ele pode broncoaspirar, pode fazer uma PCR, uma hipotensão severa, uma queda de pressão muito severa, muito grave, pode gerar, claro, uma PCR, tá certo? A PCR ela pode ser revertida com a RCP? Pode, mas da mesma forma que pode ser revertida, possa ser que não seja revertida. E esse paciente vai a óbito, tá certo? Por isso que é importante que a HD, né, que a hemodiálise, ela seja realizada num ambiente hospitalar, dentro de uma clínica especializada, né? Justamente devido à possibilidade desse paciente apresentar o que? Intercorrência no decorrer do processo. Imagina se esse jovem, se esse paciente, esse idoso estivesse fazendo HD dentro de casa, como era? Ia ter como entubar ele? Ia ter como colocar ele numa ventilação mecânica invasiva? Não. Da mesma forma que se ele tivesse permanecido no apartamento ou na enfermaria do hospital, não tinha como colocar ele na ventilação mecânica invasiva, porque em enfermaria, em um apartamento, não tem ventilador mecânico, tá certo? Então, por isso, a necessidade
do paciente nefropata que faz HD, que faz hemodiálise, ele ir para uma clínica de hemodiálise, que eu acredito que era o que acontecia com o esposo de Ana Paula. Semanalmente ele tinha que ir para a clínica fazer HD, né? Ou se a pessoa está internada, o ideal é que ela vá para a UTI para fazer a sessão de HD lá, tá certo? Porque tudo pode acontecer, tá certo? Beleza, gente? E aí os Esse, cuidados... Oi. você falando assim, eu fico me lembrando de Ana Paula, assim, porque é como, né, assim, a gente sabendo assim que é uma bomba relógio, né? Você pode entrar e depois daquela porta você não retorna mais. Bomba relógio completamente, gente. Eu imagino a tensão que ela, né, como esposa... Ela fica, porque, tipo assim, são unha e carne, os dois. Ela Uhum, só tem ele e ele só tem ela, né? Então, uhum, assim, às vezes eu fico, né? Que a gente imagina, querendo ou não, a gente fica certeza, imaginando, poxa, com o certeza. baque é grande, viu? Demais. Então Só Deus imagina, para sustentar isso. imagina a situação que ela fica a cada sessão de hemodiálise, sabendo, eu acredito que ela saiba, que tudo pode acontecer, Não, né? ela sabe, ela dizia que sabe como é. Tipo assim, nessa aula aqui ela não precisava mais nem, Nem assistir, porque né? como Porque ela ela já. é, E eu digo uma coisa, vive lá gente. dentro com ele. Isso. Eu digo uma coisa. Os pacientes nefropatas, certo? São pacientes, podem ir atrás do esposo de Ana Paula, que ele vai saber falar bem direitinho sobre a doença dele. Que ele vai saber explicar bem direitinho o que é uma sessão de hemodiálise. Que ele vai saber dizer o que é uma fístula arteriovenosa. Eles sabem tudo da doença deles. E, consequentemente, sabem tudo sobre o tratamento da doença deles, né? É tipo criança que nasce diabética. Uma criança que já nasce diabética, gente, ela sabe de tudo de diabetes. Ela sabe direitinho o que é que ela pode, o que não pode, o porquê que pode, o porquê que não pode. Ela dá aula de como aplicar a insulina. Ela mesma aplica a insulina nela. Então, por quê? Porque já convive com essa situação, com essa condição há muito tempo, tá certo? Então, domina completamente toda a fisiopatologia da doença, bem como a questão do tratamento, tá certo? E aí, gente, familiares de pacientes nefropatas ou cardiopatas ou que são insulino dependentes, tá certo? Eles acabam aprendendo também, como é o caso de Ana Paula. Eu acredito que ela saiba dar uma aula sobre hemodiálise, sobre os riscos que é de uma sessão de hemodiálise, o que é que pode acontecer, não pode acontecer. Eu tenho certeza que ela sabe o que é que a máquina hemodialítica faz, tá certo? Então seria até muito bom que ela tivesse na aula de hoje, né? Que ela iria nos ajudar muito com a experiência dela. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, gente, alguns cuidados de enfermagem específicos, eles são necessários para pacientes dialíticos, para pacientes que fazem diálise, né? De uma forma geral, pacientes nefropatas, eles requerem uma assistência de enfermagem mais cuidadosa, mais específica, né? Porque é como Rosália falou, é uma faca de dois gumes, uma bomba relógio, certo? Então, de sempre, controle de sinais vitais, aferição de sinais vitais, né? Lembrem-se daquela dica que eu dei para vocês, né? E dentre todos os cuidados de enfermagem, qualquer doença, bote a aferir sinais vitais, né? É necessário fazer um balanço hídrico rigoroso desse paciente. Quando eu falo em balanço hídrico, eu quero saber a quantidade de líquido que entrou no paciente e a quantidade de líquido que saiu. Lembrem-se que é um paciente que tem um comprometimento de quê? Da função renal, tá certo? Então, eu tenho que fazer esse balanço hídrico rigoroso. Eu tenho que ter um controle rigoroso da pressão arterial, tá certo? Principalmente
Tem pacientes que vão fazer hemodiálise, lembrem-se que durante a sessão de hemodiálise ele pode fazer uma hipotensão severa e o que? Fazer uma PCR. Tá certo? Tá bom, gente? Ok? Precisa fazer o controle rigoroso de peso desse paciente, tá certo? Por que, gente, de peso? Geralmente o paciente a gente precisa pesar ele no início das horas do dia, sem que ele tenha comido nada, sem que ele tenha tido nenhuma dieta, para que a gente consiga fazer o controle do peso para saber se ele está retendo muito líquido ou não, tá certo? Então, esse é o controle de peso rigoroso, pesar o paciente nas primeiras horas do dia, tá certo? E promover medidas gerais de conforto para esse paciente, né? Lembrem-se que é um paciente que convive com a condição crônica, tá certo? Que está preso a uma máquina de diálise, tá certo? E aí é algo que é bem desgastante para ele. É um paciente que ele tem, por exemplo, gente, o psicológico bem afetado, né? Porque ele sabe que ele está preso àquela máquina. Ele sabe que se ele não fizer as sessões de HD, ele não vai sobreviver, sabe? Será que dói toda semana? Cada sessão de hemodiálise está tendo função dessa fístula arteriovenosa? Claro que dói. São pacientes que ficam com vários hematomas no corpo. Isso quando não tem a falta de sorte da fístula arteriovenosa parar de funcionar. E lá vai, tem que ir para o centro cirúrgico de novo para fazer uma nova FAV. Tá certo? Então a gente precisa ter um pouquinho de empatia a mais por esses pacientes. Tá certo? Porque é de fato algo muito sofrido. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida?